Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho desta noite, nos unindo em oração, mentalizando a figura de Jesus aqui conosco, o Mestre adentrando pela porta principal de nosso lar, com os braços abertos, seu sorriso, nos convidando a seguir. Jesus querido, nós estamos aqui, aprendendo a seguir os seus ensinamentos, nos esforçando para sermos pessoas melhores, com mais fé, com mais confiança, desenvolvendo a alegria de viver, mas tendo a certeza sempre absoluta do seu amparo, Jesus. Que nessa noite, Mestre querido, os nossos corações sejam balsamizados pela sua presença, pela recordação dos seus ensinamentos. Que possamos nos fortalecer cada vez mais, perseverarmos no aprendizado das leis divinas e que nos tornemos seus discípulos, Jesus. Mestre querido, leva a nossa oração a Deus, nosso Pai. E a Deus nós agradecemos pela vida, pela oportunidade de aprendizado. E também te pedimos, Pai querido, que possamos receber as suas bênçãos, a fim de que tenhamos a coragem de recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, que tenhamos a lucidez de tomarmos as decisões mais adequadas, e que possamos assim, Jesus, Deus e os benfeitores amigos, permanecermos envoltos na paz que receberemos durante toda a noite de hoje. E assim nós também já vamos envolvendo o Mário nas nossas vibrações de carinho, de gratidão, que ele sinta o amparo de Jesus, os benfeitores amigos os envolvendo, para que ele possa passar com toda a serenidade, com simplicidade e clareza, o tema que ele preparou na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Minha garganta está meio afetada porque o meu vizinho está fazendo reforma e eu tenho alergia ao cheiro do cimento e do cal. Imagina que delícia que está. Nesta noite, pensamos num tema que pudesse ajudar muitas pessoas que têm se atormentado, às vezes por ter dado um passo equivocado, às vezes por não encontrar soluções. Então, fomos buscar em Jesus algumas lições e espero poder transmitir como elas precisam ser transmitidas. Então, para essa noite, nosso tema é perdoe-se, recomece e viva a vida. Isso para pararmos de lamentações, de reclames, porque a cada manhã temos oportunidade de refazer o nosso caminho, a nossa vida. Mas o passo inicial que aprendemos com Jesus é o de pedir perdão. Primeiro, elevar os nossos pensamentos até Deus e pedir a Ele que nos perdoe pelas faltas que cometemos. Deus sempre perdoará, porque Ele é infinitamente bom e misericordioso. Mas, né, isso não é tudo. Nós precisamos mudar a forma de proceder. Se
cometemos algum equívoco e nos arrependemos, nós precisamos cuidar para não repetir o mesmo proceder. Foi aí que Jesus ensinou o orai e o vigiai. Orar para manter bons pensamentos e vigiar para não cair nas arapucas, nas armadilhas da vida. Então, a realização de boas obras, em verdade, torna-se a melhor das preces. Há pessoas que dizem, não sei rezar, não sei fazer orações. Se ela estiver realizando boas obras, ela já estará efetuando a melhor das preces. Lembro que uma música, uma letra, uma poesia, que dizia assim, que diz assim, porque ela existe, né? A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. A abelha voa para polinizar, agir no pólen das flores. E dali ela tira uma substância que ela processa e faz o mel. Então ela vai, prepara, volta lá para sua colmeia e ali ela faz o mel. Então, enquanto ela está fazendo o mel, ela está trabalhando. Isso vale o tempo que ela não está voando e polinizando as flores. Então, nós, sempre que estivermos fazendo algo de bom, algo para o bem, estaremos em oração. Os atos valem mais do que as palavras. Infelizmente, para o mal também, não é só para o bem. Então, o vigiai é nessa questão. O que eu estou fazendo é bom, é útil, vai ajudar, vai esclarecer, ou vai causar discórdia, vai ser ofensivo, vai ser destrutivo, vai gerar desarmonia. Esse é o meu vigiar para mim mesmo, não para os outros. E aqui nessa parte nós vemos a bênção que é a doutrina espírita, que nos esclarece. O amor supremo do Pai para conosco, ao nos conceder reencarnações. Ou seja, nascemos de novo, zerados na mente, para recomeçar uma vida no bem. Então, cada oportunidade de estar encarnado é para gerar experiências boas, positivas, construtivas, que melhore a nós mesmos e que contribua para melhorar o próprio planeta. E aqui eu lembro de um nome muito conhecido nos evangelhos, que o espírito Lúcius deixou em mais de uma obra informações sobre ele. É José de Arimateia. José de Arimateia veio de Capela. Lá em Capela, ele era um médico cientista. Tinha notório saber na ciência. Mas, na moral, ele tinha ainda baixíssimo conhecimento. Porque ele queria descobrir no DNA o gene que nos permite viver para sempre. Então, isso é falta de contato com Deus. E ali em Capela, com esse saber, ele era evidência. E o auxiliar dele o envenenou, porque o auxiliar queria ocupar o lugar dele de evidência. Os dois foram expulsos de Capela e vieram para a Terra. Reencarnaram lá no Egito Antigo, na época dos faraós. E, evidentemente, que José de Arimateia tinha grande destaque naquela sociedade, porque os conhecimentos nós carregamos conosco. É apagado o mal
para que possamos construir o bem, mas às vezes aflora o mal em nós e continuamos patinando naquilo. E não é que o auxiliar dele deu um jeito e provocou a segunda morte do corpo físico de José de Arimateia. Mas a esposa de José de Arimateia, que continuou lá em Capela, espírito mais elevado, e que tentou muitas vezes levá-lo para o bom caminho, veio até a terra, pediu ao Cristo de Capela e pediu ao nosso Cristo da terra permissão para poder orientar, intuir aquela alma. E ela começou a fazer isso no plano espiritual e depois, quando ele teve novas encarnações, através dos sonhos. E assim é que José de Arimateia, 3.000 e tantos antes de Cristo, ou mais que isso, foi ter o seu grande despertar no século I, junto com Jesus. Então, esses nascer, morrer, nascer de novo, é para que possamos perdoar a nós mesmos, seja lá o que tenhamos feito, como ele, com grande saber, se ocupava com bobagem. A matéria tem prazo de validade. O corpo físico é matéria. Ele tem prazo de validade. Então, José de Arimateia deixa para nós uma grande lição de que estar aqui encarnados, estar vivendo neste planeta, o caminho correto é aproveitar. É viver a vida com ética e com moral, conforme orienta a doutrina espírita. E o self tem os cursos todos que vão desde o princípio nos ensinando como caminhar pela ética e pela moral. Porque nós, ao desencarnarmos, a nossa consciência nos cobra se aproveitamos ou se não aproveitamos a nossa existência. Uma vez, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Jesus disse: 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. O que Jesus quis dizer? Perdoe e siga a vida. Se ele diz isso em relação ao outro, em relação a nós mesmos, o perdão precisa ser natural. Ele precisa vir do coração, da mente. Porque, do mesmo jeito que Jesus ensina a perdoar, para se fazer uma conciliação com aquele, até então, opositor a nós, e que façamos isso enquanto encarnados, porque no mundo espiritual isso é muito mais difícil, que dirá para conosco mesmo. Então eu preciso aprender a me perdoar. E José de Arimateia é um exemplo vivo disso. Como Elias também, que determinou a morte de 450 sacerdotes pela espada, e depois como João, o Batista, também viveu a experiência tendo a morte pela espada. Então, perdoar, segundo a doutrina espírita, é mais do que apagar as faltas. Mais do que limpar a alma daquilo que a humanidade chama de pecado. Mais do que eximir a responsabilidade. Perdoar é superar e seguir em frente. Saulo de Tarso dá um grande exemplo disso. Então, se perdoar traz esses grandes benefícios, receber o perdão é como tirar um saco de areia cheio das costas. Quando recebemos o perdão de alguém, nos sentimos leve,
E quando nós mesmos nos perdoamos, parece que voamos como uma andorinha de tão leve que ficamos. Agora, receber o perdão, auto-perdoar-se, não nos faculta novos tropeços, cometer novos deslizes, errar novamente. Então nós precisamos, e a doutrina espírita e o Self tem escolas para isso, nós precisamos tirar o véu que colocamos sobre os erros. E aí vamos encontrar naqueles erros o que nos levou a errar. São os enganos que a vida nos leva. São as ilusões que criamos. E esses enganos e essas ilusões são os caminhos que nos levam ao erro. Então, ao tirar o véu, nós vamos aprender que, uma vez perdoados, precisamos resistir para não reincidir no erro, no mesmo ou em outro. Porque o erro traz consequências. O erro, ensina Leon Denis, traz dor e sofrimento. Sobre o perdão ainda, o Espiritismo ensina que temos o livre-arbítrio para decidir o que quisermos, para falar, para fazer, para pensar o que quisermos. Só que a liberdade de escolha traz consigo a responsabilidade. Então, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos, de alguma forma, vai voltar para nós mesmos pela lei da responsabilidade que Deus tem em todo o universo. O perdão que o Espiritismo ensina está na boa vontade de mudar a si mesmo. Está no esforço persistente de querer melhorar a si mesmo. Está na perseverança de enfrentar as dificuldades da vida e buscar nas orações, nas preces, a força necessária para agir de forma bondosa. O Espiritismo nos ensina que não está nas palavras que proferimos, não está nas colocações verbais requintadas, mas ele está naquilo que vem do coração, porque disse Jesus, o que sai pela boca vem do coração. O que é dos nossos atos vem do coração, o que pensamos vem do coração. E disse Jesus, há corações que parecem túmulos em cemitério, pintados por fora, mas por dentro carregando podridão. Então, o olhar, tirar o véu, é olhar para o nosso coração. Como está o nosso coração? Amando? Odiando? Perdoando? Cobrando? Então, se não está nas colocações verbais que falamos, diz o Espiritismo, ele está na reparação dos erros cometidos e de todos os males que resultaram. E Kardec acrescenta, o arrependimento ocorre para a melhoria do espírito, mas ele, o espírito, tem que expiar o seu passado. Fez o mal, passará pelo mal, para aprender como é ruim e não cometer de novo. Como a criança aprende a não pôr o dedo na tomada? O pai, a mãe ensinam. Mas, às vezes, as palavras, como eu disse há pouco, são insuficientes e a criança põe o dedo. Nunca mais ela coloca o dedo na tomada. Nós, em espírito, somos verdadeiras crianças. Sabemos o caminho certo, sabemos o que temos que fazer de bom, sabemos que temos que aceitar como somos. Mas colocamos o dedo na tomada.
E aí não gostamos da nossa aparência, não gostamos do nosso lar, não gostamos dos nossos pais, não gostamos dos nossos irmãos, não gostamos dos nossos filhos. Não, não é isso. Nós é que precisamos rever os nossos valores, os nossos conceitos. No livro Consolador, muito bom para ter em casa, Emmanuel e Chico, né? Chico psicografando. E Emmanuel diz: a concessão de Deus para reencarnar é uma oportunidade de nova experiência. E é aqui que o Espiritismo diz que o Pai nos perdoa, que Deus nos perdoa. Porque Emmanuel fala nessa lição: à medida que ele permite que nós nasçamos de novo, que reencarnemos novamente, ele já nos perdoou o passado. Então, nós já carregamos o perdão ao nascer novamente. Então, as nossas experiências precisam ser melhor aproveitadas, porque a oportunidade é para redimir falhas de outras vidas. Deus não castiga ninguém, mas cada um de nós é que cria o seu céu ou o seu inferno. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo muito bom para lermos, relermos, que trata exatamente disso. Tormento voluntário, ou seja, eu crio o meu tormento, eu mesmo puno a mim mesmo, porque disse Jesus, a semeadura é livre, mas cada um vai colher o que semeou. Não tem um ditado que diz, semeou o vento, colhe tempestade? É uma variação do grande ensino de Jesus. Então, absolva-se, seja lá o que te incomoda na sua mente, no seu coração. Comece de novo, vá até o self, busque força, ouça as palestras, matricule-se nas escolas, tenha boas leituras, leituras que te fortaleçam, porque ao descobrir o ato de perdoar, nós vamos ver quão grandiosa é essa atitude e quão sublime. Por isso que é difícil o perdão. Porque ele nos eleva a níveis espirituais, a níveis morais bastante altos. Mas o perdão não é o simples eu te perdoo ou eu me perdoo. Não é a palavra. Às vezes a palavra sai, mas o coração está fechado. O coração tem que estar aberto para o que dizemos. O perdão é uma conciliação, uma reconciliação com alguém ou consigo mesmo. É um reencontrar consigo mesmo. Não existe perdão com base no Evangelho de Jesus quando o ofendido não ajuda o ofensor. Aquele que cometeu, seja lá qual for a ofensa, o ofendido, se tiver oportunidade, deve ajudar. Assim ensina Jesus. Ofereça a outra face. Ou seja, te deram o mal, devolva com o bem. As características do perdão, com base em Jesus, são muito difíceis. Mas ele disse, larga é a porta da perdição. A porta da salvação é estreita, é difícil. Vamos ter que nos esforçar para passar pela fresta dessa porta. Por quê? Porque o perdão que Jesus ensina é esquecer o mal. A ofensa recebida é para esquecer. E também não é para ficar rindo quando aquele que te ofendeu tem insucessos na sua vida. Também não é para fazer, como já ouvimos,
pessoas dizerem, graças a Deus que esse aí já morreu, que vá para o inferno. Não. Não. Aquele foi criado por Deus tanto quanto nós. Não temos o direito de falar essas coisas. Podemos auxiliar e, às vezes, de forma até discreta, sempre que surgir oportunidade. Então, dar a outra face é tratar com sutileza aquele que gerou mágoa. Então, não é por meio de palavras, nos diz o Espiritismo, que nós vamos perdoar. Mas, com a mudança interior, tirando o devolver o mal e colocando o amor. Aprendemos que o maior beneficiário do perdão não é quem recebe, mas quem concede. Porque quem concede solta de si as amarras mais inferiores, mais tristes, que escurecem totalmente os seus caminhos. Então, perdoar, o maior beneficiado, é para quem perdoa. Pois o que é perdoado se reconforta, se reanima e segue a vida. E o que perdoa recebe bênçãos do plano espiritual. Nenhum tesouro do mundo pode comprar essas bênçãos. Bons espíritos nos acercam diante dessas medidas de coração. E o que alcançamos com isso? Com esse envolvimento dos bons espíritos? A paz. Quantas pessoas procuram a paz e não sabem que a paz está dentro de si. Quando fala dentro de si, é ter o coração leve, o pensamento sem maldade. Essa é a paz interior que se alcança quando se perdoa. Ao alcançar a paz interior, o nosso sistema físico e espiritual, os nossos centros de força, funcionam em harmonia e nós temos saúde. Quando atingimos esse estágio também, nós vamos ter alegria. Vamos vibrar. Alegria de ajudar, vamos vibrar, vamos orar por qualquer pessoa no planeta. É olhar lá para a Rússia e para a Ucrânia e para aqueles governantes todos, orar por eles. Orar o quê? Orar para que desperte o entendimento, que os laços de fraternidade possam se fortalecer, que possam respeitar um ao outro, que possam compreender que a guerra, na história da humanidade, nunca resolveu nada, mas causou muitas mortes, muitas destruição. E é nesse processo que os nossos sentimentos vão cada vez mais ficando purificados, sublimes, construtivos no bem, na paz e no amor. O que perdoa, ele vai se manter ligado a quem lhe fez algum mal, mas com pensamentos bons. E quem não perdoa vai ter pensamentos ruins, vai sofrer sozinho. Porque a física ensina que nós emitimos ondas no pensar. Se a onda encontrar uma sintonia em alguém, esse alguém vai sofrer igual. Mas se esse outro alguém já perdoou, já ama, já faz prece, já vibra coisas boas, essa onda nem chega perto, porque sai de lá de amor, e o amor é maior, é mais forte. Então, quem não perdoa fica mergulhado na mágoa de si mesmo. É uma energia que ele projeta, mas que não sai dele mesmo, porque
o outro está mandando o amor. E o amor vai trazer o que tiver no caminho. Então, é por isso que o Espiritismo diz que nós somos vítimas de nós mesmos. E não vai conseguir sair dessa situação, vai precisar de ajuda, vai precisar de passes, vai precisar de orações para poder tirar de dentro de si essas energias do ódio, da vingança, de se achar incapaz. Então, nós podemos escolher entre perdoar e não perdoar. Perdoando, vamos liberar o coração para amar. Não perdoando, vamos manter o coração mergulhado no ódio. O que significa isso? Que o nosso coração, o nosso sentimento, a energia gerada por isso, vai desarmonizar o corpo inteiro. Vamos ao médico, não sabemos por que estamos enfermos e nem o médico sabe o motivo. O motivo é espiritual. O motivo é insistir na raiva, no ódio, em vez do perdão. Então, a alma que não perdoa sofre. É como se estivesse mergulhado em pântanos, em lugares escuros de dor e de sofrimento. Aquele que perdoa, cada vez mais se aproxima de Jesus, pela compreensão, pela resiliência. Quem não perdoa, transfere esse aprendizado para outra vida ou para outras vidas, onde, infelizmente, a dor, a enfermidade farão parte para ensinar o caminho do bem. Por que Deus permite a dor, o sofrimento? Porque nós escolhemos o aprendizado, nós podemos escolher o aprendizado como estamos aqui, conversando, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, ou podemos não fazer nada. O não fazer nada, dentro das leis de Deus, ele quer que todas as almas cresçam, progridam. E o último recurso que Deus tem para fazer cada um de nós crescer, moralmente, espiritualmente, eticamente, é a dor, é o sofrimento. Nós escolhemos aprender por amor ou nós escolhemos aprender pela dor, pelo sofrimento. Isso é uma escolha. Não é Deus. Ele deixa aberto o caminho. Então, cada um de nós escolhe. Aquele que perdoa e que vai desenvolvendo cada vez mais sentimentos nobres, elevados, ele não enxerga na morte um problema, um drama, uma tristeza, mas o fim de um ciclo. Como disse Paulo na Epístola a Timóteo, na segunda Epístola a Timóteo. Timóteo, eu fiz o bom combate. E à noite, antes de dormir, eu me pergunto, eu fiz o bom combate hoje? E Santo Agostinho diz, pegue desde o despertar e analise parte a parte. Quando eu pego um deslize, eu tenho que consertar no outro dia, senão eu me cobro. Esse é o nosso caminho. Então, perdoar exige esforço. Claro que é esforço. Como é que você vai? A pessoa te fez mal. Mas se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou fazer como Jesus, que o acusavam, ironizavam, xingavam, humilhavam. E Jesus dizia, tu o dizes. Ele não brigava. Então, é um esforço de auto-superar a si mesmo. Esse que é o problema. Para eu perdoar, eu preciso superar as minhas construções, as minhas inclinações
que eu trago de múltiplas vidas. Por isso, o tema de hoje é: perdoe a si mesmo. Perdoe-se. Quando eu me perdoo, eu começo a me amar. E quando eu me amo, eu compreendo a maravilha que é o amor. Aí eu estarei pronto para amar o próximo. Ninguém vai amar ninguém se não amar a si mesmo. Se não descobrir o amor em si mesmo. Esse é o passo que falta. As pessoas às vezes dizem: eu vou casar porque essa pessoa é maravilhosa. O que acontece depois de casados? Nós nos abrimos por inteiro, e aí começam a aparecer coisas que durante a fase anterior ao casamento, um cuidava de não mostrar, o outro protegia de não aparecer. Então, se eu amar a mim mesmo, eu vou amar os defeitos da outra pessoa, porque eu estou amando a outra pessoa. E eu sei que eu carrego defeitos. Mas o grande negócio de perdoar é tirar o peso do coração. Então, perdoe a si mesmo. Quando você perdoa a si mesmo, seus pensamentos já ficam mais leves. O seu coração já pulsa mais leve. E Jesus estará sempre pronto para nos socorrer. Então, perdoe a si mesmo. Retome sua vida em Jesus, com os ensinos de Jesus, que todos os ensinos dele desembocam na paz, na alegria, que são resultantes do amor. Seja feliz, porque é assim que Deus quer. Todos nós felizes. Muito boa noite a todos. Que assim seja. Então, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecidos a Deus por essa oportunidade, refletindo nesse tema tão importante para a nossa felicidade, para a conquista da nossa paz interior, e que as nossas vibrações envolva toda a humanidade, para que todos nós possamos aprender a viver melhor, a se conhecer, a se amar, a se perdoar, e assim desenvolvendo as qualidades que trazemos latentes em nosso ser. Jesus querido, ilumine o nosso caminho, para que tenhamos essa coragem. Mestre amado, que este planeta que o Senhor cuida com tanto amor, possa sentir nessa noite a sua luz, iluminando as mentes, para que todos possam ter o discernimento, ser inspirados, perceber a grandiosidade da vida. Que nosso planeta seja envolto em paz, em equilíbrio, em respeito, em entendimento, em harmonia, em união e fraternidade. Que os leitos de dor recebam as vibrações de saúde, de equilíbrio, de bom ânimo, de coragem. Que os doentes da alma, os depressivos, aqueles que estão a ponto de querer tirar a própria vida,
Recebam as nossas vibrações de amor, de esperança, que possam acreditar em dias melhores. Vibremos, que as nações possam se entender, que os dirigentes tenham a lucidez para tomarem as decisões mais adequadas, que haja a harmonia e a fraternidade. Que nesse instante, Senhor, aqueles corações tristes por terem se despedido de seus entes queridos possam ser consolados pela fé. Que todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual recebam a nossa vibração de sustentação, o desejo de que possam aceitar com serenidade o seu retorno e sejam acolhidos. Vibrando para que as famílias, os pares se entendam, se amem, se respeitem e que todos possam, Jesus, aproveitar esta oportunidade, este reencarno, da melhor maneira possível. Te pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos familiares, locais de trabalho, que possamos, em toda a nossa caminhada, realizarmos aquilo que nos propomos antes de encarnarmos. Que nosso querido Self se fortaleça, continuando assim, sempre nos acolhendo com tanto amor. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja.